Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso e poderoso Deus habite em nossos corações, de maneira que faça promover em nosso espírito a esperança, a fé, o desejo de sempre buscar ser obediente ao Senhor, andar no seu caminho reto para tudo que nós façamos, falamos, seja tudo para a sua honra e para a sua glória. Meus amados, nós estamos começando uma nova semana, com ela estamos iniciando aqui uma nova lição do livro de Isaías, e essa semana iremos estudar aqui a partir do capítulo 4 de Isaías, cujo título da lição é O Renovo do Senhor. O renovo do Senhor, este termo, esta palavra, renovo, é uma aplicação direta a Cristo, ao Messias, ao prometido, né? A Isaías 53, lá na frente, vamos chegar lá ainda, apresenta o Messias como o renovo, aquele que viria para renovar as coisas, renovar o pacto, renovar o entendimento da palavra de Deus, renovar no sentido de lavar, de purificar, né? É algo assim, é algo maravilhoso. Pois bem, então essa semana a gente vai estudar sobre esse tema a partir aqui das informações descritas aqui no capítulo 4 de Isaías. E o verso síntese está no versículo 2, Isaías 4, versículo 2, que diz assim: Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Né? Veja só, quanta linguagem aqui a gente precisa explicar, não é? Vamos primeiro ao termo naquele dia. Naquele dia é uma expressão que denota o futuro. E nesse contexto especificamente, quando a beleza de Cristo, do renovo, seria cheio de glória, né? O renovo do Senhor seria cheio de beleza e glória, obviamente não se trata do Jesus Cristo que nasceu de Maria e passou aqui 3 anos e meio no seu ministério após o batismo lá no sair das águas do Jordão e ser batizado com o Espírito Santo? Não, não é. Até porque Isaías deixa bem claro que aquele que viria, lá em Isaías 53, aqui no mesmo livro, no mesmo contexto, vai dizer que nele não havia beleza alguma. O Cristo, o renovo, o Filho de Deus que vai vir sobre as nuvens dos céus agora, aí sim, esse é cheio de beleza e de glória. Ele é bem claro em dizer que viria na glória do seu Pai. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, né? Então, o texto aqui se refere naquele dia ao futuro ainda, né? Naquele dia. E nós vamos encontrar muitas repetições, não só no livro de Isaías. No livro de Isaías, a gente vai encontrar aqui mais de uma dezena de vezes o termo naquele dia, referindo-se ao dia D, ao dia do retorno de Cristo, né? Muito assim, ao dia D como o dia da ira de julgamento do Pai, né? O dia em que Cristo virá na companhia do Pai, sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Ok. Então, o texto aqui ainda diz, né, que o fruto da terra será excelente e formoso. Que fruto ele está falando aqui? Cristo vem na nuvem dos céus como uma foice para fazer a colheita, né? E o fruto da terra que ele se refere aqui somos nós, as pessoas, os seres humanos que serão salvos. Aí sim, eu vejo que ele diz que será excelente e formoso. Claro que o texto não está se referindo a um fruto, a um sentido literal, de a gente entender que é um fruto de uma árvore, né? Uma manga, um caju, um pêssego, uma maçã. Não, não está falando disso. O texto não se refere a isso. O fruto formoso só terá forma perfeita e será excelente após a transformação. No retorno de Cristo, os mortos já sairão, os mortos,
Os justos que estavam mortos, né? Já sairão dos túmulos num corpo transformado, num corpo incorruptível, para viver a vida eterna. Aí sim é um fruto formoso, né? E os vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos, também recebendo esse corpo incorruptível, essa imortalidade, né, por concessão, essa imortalidade que Deus concede, a vida eterna a estas pessoas, né, os salvos, né? E aí ele conclui dizendo para os que escaparem de Israel. E aqui ele deixa muito claro, como vem desde o capítulo 1 dizendo o tempo todo, né, livro de Isaías, que não são todos os israelitas que serão salvos. Não são todos aqui, né? Não são todas os judeus que é o povo de Deus. Não, não é. Apenas os que escaparem. Apenas os que realmente têm a fé de Abraão. Apenas os que vivem são filhos da fé de Abraão, Isaac e Jacó. Não os descendentes da carne. A carne, a hereditariedade, não é suficiente para que o povo seja declarado povo de Deus e seja salvo. Não. Tem que ter a fé de Abraão. Continuando, meus amados, vamos aqui para a primeira pergunta da nossa lição, que nos traz aqui uma pergunta, um questionamento muito interessante. Qual é o significado profético, tipológico, obviamente, contido em todo o verso de Isaías 4:1? Então, Isaías 4:1 diz assim, é um verso assim muito enigmático, né? Mas é fácil de entender esse verso quando nós o interpretamos pela própria Bíblia, sem buscar aqui o recurso do eu acho, o recurso da dedução humana. Quando a gente interpreta essas figuras proféticas, esses símbolos proféticos, esses tipos, essas tipologias, aí, segundo a Bíblia, pela Bíblia, aí não tem dificuldade de compreender. Então, vamos ler aqui, o texto diz assim, e 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Então veja que a linguagem aqui, de forma mais simplificada, o texto está dizendo que 7 mulheres iriam agarrar um homem, né? Como se pegasse um homem pelo pescoço ali, pelo ombro, pelas mãos, né? 7 mulheres. Uma pegou no braço, outra pegou no outro, outra pegou numa perna, outra pegou na cintura, outra pegou pelo pescoço, outra puxou pelo cabelo, né? 7 mulheres agarrariam um homem e diriam assim para ele, homem, nós estamos te agarrando aqui para tu ser o nosso marido, né? Nós queremos impor uma condição nessa nossa relação. Primeira coisa da relação, nós não vamos comer do pão que você vai providenciar. O alimento, a feira, quem come a comida sou eu que providencio a minha comida. Eu não sou dependente de você em relação ao alimento. E eu também não quero que você compre nenhum vestido para mim, nenhuma roupa. Eu vou vestir daquilo que eu providenciar com o suor do meu rosto. A roupa que escolhe sou eu, não é você que dá pitaco na minha roupa. E nem vai pagar um centavo pela minha roupa. Nós só queremos uma coisa. Uma coisa. Só queremos o teu nome. Queremos que o teu nome vá para a nossa certidão de casamento, né? É como se meu nome fosse Maria e o teu nome é José da Silva e agora o meu nome vai ficar Maria da Silva. Pronto. Queremos só o teu nome. Por quê? Aí ela explica no final. Tira o nosso opróbrio. Ou seja, me dando o teu nome, tu vai tirar a nossa vergonha de sermos uma mulher solteira que ninguém quer conversa com a gente, ninguém quer casar conosco. Então, na cultura antiga, do tempo de Isaías aqui, uma mulher que não era casada, até no século passado, diziam das mulheres que não se casavam até os 40 anos, ficaram para titia, uma coisa nesse sentido, assim, alguns momentos eram engraçados, e os momentos aí era um bullying, né? Uma coisa assim muito chata que acontecia.
Então, essas mulheres é como se os homens não encontrassem predicativos nela, atrativos, ou que elas não tivessem a honra, assim, ou foi alguém amaldiçoada por Deus. Então, essas mulheres estão fazendo a linguagem, a mensagem que o Senhor quer passar, tem essa figura da tradição aí por trás, para que, através dessa figura, a gente entenda a mensagem espiritual. E qual é a mensagem espiritual que o Senhor está falando para o futuro de Israel? Por culpa deles, que não estavam buscando o Deus verdadeiro, nem vivendo a fé verdadeira, a partir dali os descendentes idólatras iriam se multiplicar esse pensamento que no final dos tempos, naquele dia, de novo aqui é a segunda vez, a primeira vez na verdade, né? Porque o verso síntese é o verso 2, que nós já lemos, que é o verso síntese, né? Então ali, 7 mulheres naquele dia, ou seja, lá no tempo do fim, momentos antes da volta do retorno de Cristo à Terra, em glória, 7 mulheres. 7 aqui nas Escrituras, 7 é um número que denota a perfeição, a completude, é o número que define a obra completa de Deus. Alguns chamam, no estudo judaico da gematria, de o número da plenitude. Então, o 7 aqui significa todas as mulheres, sem exceção, todas. Todas as mulheres. E mulheres na Escritura aqui é igreja. A igreja que vai buscar esse homem para casar. O homem para casar aqui é Jesus, o Filho do homem. Ele é que é o noivo que vai casar com a igreja. E no fim do tempo, é onde Deus, o Pai, vai fazer o casamento de Cristo com a igreja. Lá, depois do milênio, o povo desce do céu, né, como uma cidade ataviada, como uma noiva ataviada para casar com Cristo. Então, aqui ele está dizendo que no fim dos tempos, todas as igrejas, e aí é muito importante que aqueles que estão presos à religiosidade e amam as placas das igrejas mais do que a Deus, do que a Cristo, sejam humildes para fazer essa análise aqui. Ó. O verso aqui está gritando. Todas as instituições religiosas, que é comandada por homens, que tem um CNPJ, que tem um presidente, que tem um sujeito que tem o poder de demitir, um poder de admitir, um poder de excomungar, um poder né? E só o que a gente vê hoje é isso. Donos de igreja, onde Cristo não tem autoridade, onde o Pai não tem autoridade, só ele é o dono da igreja, né? Então, essas são as 7 mulheres. Todas as igrejas evangélicas, cristãs, espíritas, católicas, todas as igrejas, no final do tempo, chamarão Cristo assim: ô Jesus, deixa eu usar apenas o teu nome aqui na placa da igreja? Deixa eu usar teu nome nas minhas doutrinas? Apenas eu quero usar teu nome. Mas eu não quero me comprometer 100% com a tua doutrina, com a tua palavra, com o teu pão. Porque pão na Bíblia aqui é palavra. Nem só de pão verá um, mas de toda a palavra. A palavra de Deus é a tipologia do pão, né? E quando ele diz, não nos vestiremos da nossa própria veste, nós vestiremos da nossa própria veste, nós não queremos, homem, filho do homem, a tua veste, a igreja está dizendo, nós não apresentaremos ao mundo a tua justiça. Porque nas escrituras sagradas, veste significa justiça. Por isso que a gente se veste, ou Deus nos reveste com a sua justiça. Lá em Apocalipse 19, vai dizer que o vestido de linho fino, sem mancha, um vestido limpo, representa os atos de justiça dos santos. Já aqui no próprio livro de Isaías, ele vai dizer que a justiça própria nossa é como trapos, vestimentas da imundícia, trapos, né? Trapos da imundícia eram restos de pano que a mulher usava para, nos dias da sua menstruação, limpar daquele sangue. E no dia que ela estava menstruada, ela era imunda. Por isso que ele chama trapos da imundícia. Isso é o que ele compara à nossa justiça própria. É por isso que a gente precisa ser justificado por Deus. Deus precisa nos revestir com a justiça que há em Cristo, Filho do homem. Mas a mulher diz assim, as 7 mulheres dizem, ô meu marido, eu só quero ser meu marido no papel, só na aparência. Tu não é meu marido de fato. Só queremos uma coisa tua. A gente não quer, em hipótese alguma, que a gente viva a tua justiça, não. A gente quer vestir das nossas próprias vestes. É por isso que a maioria das igrejas hoje, elas que não... A maioria não, elas que a totalidade delas não pregam a justiça de Cristo. O que é que eles pregam hoje?
E aí, qual é a tua igreja? Você pode falar. E todos os crentes que você conhece, quando ele encontra na rua, e você só é evangélico, a primeira pergunta que ele faz: qual é a tua igreja? Qual é o teu curral? Qual é a tua logomarca? Qual é a tua empresa? Eles não querem saber qual é o exemplo que você tem de Cristo. E aí, como é que está a fé? Eles não perguntam isso. Qual é a sua experiência com Cristo? O que é que você tem para compartilhar? Porque eu tenho para compartilhar isso. Ninguém fala assim. Qual é a tua igreja? Aí os mais fanáticos dizem: qual é o nome do teu pastor? Os mais escravos, né, os mais escravizados, tem esse tipo de pergunta, porque não tem intimidade com Deus, não tem intimidade com a palavra, né? E aí, eu estou falando aqui não é para humilhar os cristãos, os evangélicos, não. Estou falando aqui para que a gente pare para refletir em tudo isso. Para que a gente analise o que está acontecendo e sejamos homens e mulheres racionais. Para que a gente não seja massa, que seja levado por todo mundo, influenciado por todo mundo, né? Não pode. A profecia está gritando aqui para a gente. Todas as igrejas, sem exceção, pare de dizer a minha igreja é melhor do que a outra. Não. Seja fiel a Deus e seja melhor que o mundo. Faça isso. Você, que é a igreja de Deus, que é o templo de Deus, faça isso. Não é mesmo? E aí o texto conclui dizendo: nós só queremos uma coisa, ser chamado pelo teu nome. Só quero isso, né? Porque não queremos vestir da tua justiça. Só complementando aqui um fato que eu ia esquecendo de dizer, é que essas igrejas, você diz assim: e aí, o que é que tem para mim lá? Venha para a minha igreja, que lá você vai encontrar uma igreja com ar-condicionado, né? Um porcelanato. Lá tem cantina na minha igreja. Na minha igreja, você tem salinha de criança, tem pessoas pagas para cuidar de criança, treinadas. Temos os melhores pastores, temos a melhor TV, temos a melhor rede de rádio, nós temos as melhores faculdades, as melhores escolas, os melhores hospitais, temos as melhores gráficas, casas publicadoras. Nós temos, né? E eles começam o tempo todo a apresentar a sua própria justiça. Tudo as coisas desse mundo que são passageiras. O que eu estou dizendo aqui para você é algo estranho, eu tenho certeza que você vai refletir nisso, né? Refletir nisso, se for espiritual, vai refletir nisso, e aquilo que está fora do Santo Evangelho de Cristo, né, vai ser refletido para que mude e comece a obedecer a Deus e não aos homens. Continuando, meus amados, vamos aqui para a segunda pergunta. Quem ou o que é o ramo novo? Ramo novo ou renovo, né? O que significa os moradores que continuarem vivos? O que significa isso? Então, Isaías 4:2, nós já lemos Isaías 4:2 no verso síntese, numa outra versão. E agora vamos ler aqui em outra versão, Isaías 4:2, que diz assim: naquele dia, de novo, naquele dia, né? O ramo novo, que dia? No dia em que as mulheres abusarem, querendo usar de Cristo, lá no fim, né? No tempo do fim. O ramo novo, ou renovo, que o Senhor Deus plantar, crescerá forte e bonito. E os moradores de Israel que continuarem, na versão anterior, eram os que escaparem, né? Os que se tornarem remanescentes de Israel. E os moradores de Israel que continuarem vivos ficarão alegres e orgulhosos por causa das ricas bênçãos que vão receber. Então, aqui, meus amados, aqui, essa versão aqui não aparece mais, que seja uma versão aqui NVI, né? Algo atualizado, próximo aí da linguagem de hoje, né? Então, essa versão aqui, ela ainda está mais fácil, mais explicativa aqui na nossa língua portuguesa, né? Então, o Senhor está dizendo que naquele dia, em que dia? Contexto anterior, verso 1, no dia em que ele resolveu o problema com essas 7 mulheres que estão falando essas loucuras, né? Porque esse renovo é forte e bonito, é o que as mulheres buscam, né? Mas os que escaparem de Israel, os que se tornarem os remanescentes, os que permaneceram perseverantes na palavra do Senhor, aqueles que continuam dizendo assim: eu sou judeu, eu sou um povo especial,
A língua hebraica, só quem vai se salvar é a língua hebraica. Só quem entende a Bíblia é quem conhece a língua hebraica original. A única palavra de Deus, a única escritura mesmo é a Torá, é os 5 primeiros livros. Só temos que ler a Torá, o resto a gente não precisa não. Tudo está aqui. Esse povo muito preso a esse tipo de tradição, que valoriza mais o DNA, a carne, no próprio livro de Isaías está mostrando claramente que não é isso. Escrituras do Antigo Testamento estão dizendo que não é isso. É um equívoco grave supervalorizar a carne, a coisa física. Porque tudo que é físico neste mundo terá fim. Tudo, exatamente tudo. Se você olhar para o seu lado, na sua casa, olhar para uma cadeira, para uma mesa, para a porta da sua casa, para as paredes, para a sua roupa, para o seu relógio, para o seu celular, para o seu sapato, para tudo que você olhar, para o seu carro, para a rua, para a árvore, para um prédio, tudo que você olhar, tudo que é físico, vai virar cinzas, vai virar pó. Tudo o que é deixa, até o seu próprio corpo. O corpo do salvo, se você for salvo, o seu corpo vai deixar de existir. Este corpo será renovado, será transformado num corpo incorruptível, já não é mais esse corpo. Então, nada deste mundo, nada desta vida é especial para Deus. Tudo será destruído. E para que nós possamos existir após essa transformação, a única coisa que vale é a transformação do homem interior, do homem espiritual. Não é do homem exterior, como a religião valoriza muito. A religião judaica, a religião cristã valoriza muito. É por isso que os líderes religiosos andam tudo enfeitado. Os grandes líderes, né? Religiosos. Tem uns que botam uma capa vermelha, azul, amarela, de toda cor, botam um negócio na cabeça, uma coroa de ouro, senta num trono brilhante, né? Esses homens andam todos enfeitados, porque eles supervalorizam o homem exterior. É por isso que os donos de igreja andam todos bem alinhados, de terno e gravata, né? A gravata da mais pura seda e os tecidos mais finos e nobres do planeta, justamente porque eles sabem que os seres humanos presos a este mundo vão valorizar sempre as coisas físicas, aquilo que se toca, né? E aí, esse é um problema grave que vem se arrastando. Então, nós nunca podemos cair neste engano mundano que caíram todas as religiões, desde o judaísmo até o dia de hoje, caíram, né, nessa utopia, nessa filosofia mundana, humana, né? Por não entender o que Cristo disse aos seus discípulos, lá em Mateus 24, a partir do versículo 1, o maior sermão profético feito por Jesus Cristo aqui na Terra, quando ele diz aos seus, acho que a Pedro, Tiago e João, se não me falha a memória, que chamaram ele ali, ele estava ali em Jerusalém, olhando para o templo, né, ali nas escadarias do templo, e aí os discípulos disseram, olha mestre, olhe só a estrutura dessas colunas aqui do templo. Aí Cristo, como se estivesse triste, olhando para ele, falou assim, como se dissesse para eles, vocês não entenderam nada do que eu ensinei até hoje? É como se Cristo dissesse, né, para ele assim, tudo que eu falei para vocês não entenderam não, a mensagem espiritual não, vocês estão presos ainda ao templo, à pedra, à estrutura alta, magnífica. Isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então, se ali, aquele templo magnífico, gigante, que apontava para Cristo também, né? Porque Cristo é o verdadeiro templo do Senhor. O próprio Cristo vai dizer, derrubem este templo, falando do corpo dele, e em 3 dias será reedificado. Então, deixa muito bem claro que o que importa para Deus é o homem interior. E quando a gente continua entrando, né, nessa falácia, nessa utopia, nesse engodo, de ficar dizendo assim, eu da igreja tal, aí diz o nome da igreja dele, minha igreja tal, é a igreja da profecia bíblica, é a igreja da verdade, só quem tem a verdade somos nós. Se você quiser estar na verdade, saia da sua igreja e venha para a minha.
Deus escolheu esse povo especial. O povo da profecia de Apocalipse aqui é da minha igreja, não é da sua. Nós somos esse povo, somos isso, somos aquilo. Então, enquanto as pessoas estão presas a essas coisas exteriores, preso a placas, a ideologias, né? E sempre essas pessoas que fazem isso estão sempre saindo da Bíblia. Sempre saindo da Bíblia, buscando argumentos fora da Bíblia, interpretando a Bíblia com deduções humanas, né? Isso é um problema gravíssimo. E aí eles caem justamente nestas coisas aqui, está implícito dentro dessa mensagem aqui, daqueles que não perseveraram na verdadeira fé de Abraão, Isaque e Jacó. É judeu na carne, né? É religioso por tradição, é cristão por tradição, defende mais a placa da igreja, tudinho, e esqueceu a questão do Espírito. Mas os que continuarem na verdadeira fé, no grande dia em que o renovo aparecer, aí sim eles ficarão muito felizes, muito alegres, né? E experimentarão a verdadeira felicidade.